Bem-vindos a este mergulho profundo. Hoje vamos dar uma olhada em como a psicologia pode assim se misturar com as decisões lá nos tribunais. Temos umas fontes que exploram essa dinâmica, que é bem complexa, né? Especialmente aqui no Brasil. Sim, bastante. E a nossa missão aqui é tentar entender como esse fator humano, sabe? A subjetividade do juiz, como ela convive com aquela exigência da lei, de que as decisões sejam puramente baseadas no direito, nos fatos. Exato. Ok, então vamos começar a desembalar isso. Uma das fontes que a gente viu traz a visão do Neil McCormick, que é um filósofo do direito, né? Isso, McCormick. Ele tem um ponto interessante. Ele aponta uma tensão curiosa. Um juiz pode até, sei lá, sentir uma inclinação por uma das partes por motivos bem pessoais. Simpatia, né? Ou origem social da pessoa, algo assim. Exato, qualquer coisa. Mas na hora de colocar no papel, de escrever a sentença, a justificativa, essa sim tem que ser puramente jurídica. Totalmente. Tem que estar ancorada na lei, nas provas do processo. Não dá para escrever decidi assim porque simpatizei com a pessoa. Claro. E aqui no Brasil, essa necessidade de justificar formalmente é, assim, muito forte. Tem o artigo 93, inciso 9 da nossa Constituição. Ah, o famoso artigo da fundamentação. Esse mesmo. Ele exige que toda decisão judicial seja fundamentada. Na prática, isso funciona como uma barreira, né? Contra justificativas que sejam, abertamente baseadas em emoção ou preferência pessoal. Entendi. Ajuda a impedir que a decisão pareça arbitrária, sabe? Mesmo que a gente saiba que, lá no fundo, algumas influências subjetivas podem estar rolando. Então, essa exigência do artigo 93 funciona meio como um filtro para aquelas razões subjetivas que o McCormick comentou. É um filtro para justificativa, sim. Um controle de qualidade do que vai para o papel, digamos. Porque vamos combinar, a cabeça do juiz não é um computador, né? Não é um silogismo perfeito. A mais B igual a C. Tudo mecânico. Não mesmo. A personalidade, os valores que a pessoa tem, as crenças, tudo isso, querendo ou não, acaba moldando a forma como se via o caso. O que a ética jurídica pede é que o magistrado se esforce ao máximo para separar o que é pessoal do que é a norma, o direito. E quem consegue fazer isso bem... Tende a ter decisões com maior rigor técnico, mais bem fundamentadas, mais defensáveis juridicamente. Agora, aqui é onde a coisa fica realmente interessante. Uma das fontes que a gente consultou, ela cita um trabalho mais antigo de 2002 que usa o indicador Myers-Briggs, o MBTI, sabe? Ah, o MBTI. Sim, já ouvi falar. Usado para traçar perfis de personalidade, né? Isso. E a ideia aqui não é fazer diagnóstico, claro, mas usar esses perfis para ilustrar como diferentes traços podem, talvez, influenciar a atuação. Pensa nas dimensões: extroversão versus introversão, sensorial versus intuitivo. E como é que isso poderia aparecer na prática jurídica segundo essa teoria? Por exemplo, um perfil que é mais sensorial tenderia a focar mais no quê? Nos fatos concretos, talvez, na letra fria da lei, uma lógica mais dedutiva. Exato. E o intuitivo? Já o intuitivo talvez buscasse mais os padrões, as conexões por trás dos fatos, confiando mais na sensibilidade para sacar a situação antes de aplicar a regra. Interessante. Ou pensa na dimensão pensamento versus sentimento. Um juiz mais tipo pensamento talvez priorize a lógica pura, a análise objetiva. Já o mais sentimento poderia pesar mais o impacto humano da decisão. Claro, sempre tendo que depois encontrar fundamentação legal para justificar, né? Quer dizer, são abordagens diferentes que podem levar a caminhos distintos na análise do mesmo caso, mesmo que no final a decisão precise se encaixar na lei. Faz sentido. Precisamente. E essa ideia de traços de personalidade influenciando, ela vai um pouco além da personalidade normal, vamos dizer assim. Como assim? As fontes, tipo um trabalho mais recente, de 2022, que se baseia em Zimmerman, também falam sobre como até transtornos de personalidade poderiam, em tese, impactar a atividade judicial. Nossa, aí complica. Que tipos de exemplos eles dão? Mencionam alguns perfis, por exemplo, o paranoide, que poderia levar o juiz a uma desconfiança talvez excessiva das partes ou das provas apresentadas. O narcisista, com aquele sentimento de grandiosidade, que talvez o levasse a ignorar argumentos contrários ou a usar a posição de poder de forma exploratória.
Ou até o obsessivo-compulsivo, sabe? Aquele perfeccionismo rígido. Que poderia travar a decisão? Exato. Ou dificultar muito, ou levar a um formalismo extremo, perdendo de vista a justiça do caso concreto. Isso levanta uma questão bem séria sobre como garantir a imparcialidade diante dessas possibilidades, né? Mesmo que sejam casos extremos, a possibilidade existe. Sem dúvida. E tem mais um ponto interessante que o Zimmermann também descreve, lá em 2006, os mecanismos de defesa psíquicos. Mecanismos de defesa, tipo da psicologia? Isso. Diante de casos que mexem com valores muito pessoais do magistrado, que confrontam algo íntimo, podem surgir reações inconscientes. Como que, por exemplo? Coisas como perda de atenção seletiva, o juiz simplesmente não ouve ou não vê certos detalhes, ou esquecimento seletivo de fatos que são inconvenientes para a visão de mundo dele, ou até desconsiderar argumentos importantes da defesa ou da acusação porque aquilo causa um desconforto interno. Caramba! Imagina esquecer um detalhe crucial da defesa porque, inconscientemente, aquilo te lembra algo pessoalmente desagradável. O potencial de impacto existe. Então, juntando tudo isso, o que significa? Fica muito claro esse conflito, né? A lei pedindo objetividade, fundamentação, quase uma neutralidade científica. Uhum. E a psicologia mostrando que a subjetividade faz parte de quem a gente é. Incluindo os juízes, claro. Ninguém é um robô. Exato! Olha, a conclusão principal que dá para tirar das fontes é essa. A influência psicológica é, até certo ponto, inevitável. Não tem como eliminar 100%. Certo. O que o nosso sistema jurídico faz, principalmente com essa exigência forte de fundamentação detalhada, é tentar criar mecanismos para mitigar os vieses, sabe? Para garantir que a decisão, pelo menos na forma como ela é apresentada, seja defensável racionalmente e baseada na lei. E para os próprios magistrados, qual o caminho? Para eles, o que as fontes apontam é a importância do autoconhecimento, de ter uma vigilância constante sobre as próprias inclinações, os próprios pontos cegos e, claro, buscar sempre o rigor técnico, a imparcialidade. É um trabalho contínuo, então. Exatamente. Um exercício constante para que as decisões respeitem a legalidade, a equidade e minimizem o peso das emoções e crenças pessoais. Se a gente conecta isso com um quadro maior, fica clara a importância de sempre fortalecer esses mecanismos de controle, de formação contínua dos juízes. Faz todo sentido. E para a gente refletir um pouco depois desse nosso mergulho, as fontes que a gente viu focaram muito nos juízes, né? O que é natural. Sim, é o ponto central da decisão. Mas fica aqui uma provocação. Como será que esses mesmos vieses inconscientes, esses traços de personalidade, poderiam influenciar o comportamento e as decisões de outros personagens cruciais no sistema de justiça? Tipo quem? Advogados, por exemplo, na hora de montar estratégia, promotores, ao decidir como apresentar uma acusação, jurados, quando deliberam num júri popular, até as testemunhas na forma como relatam os fatos. É verdade. A subjetividade humana está em todo lugar no processo, né? Exatamente. Fica aí a reflexão.